Continuando nossa matéria, embora esse módulo esteja relacionado ao direito civil, é importante sabermos identificar alguns aspectos processuais que possam ser cobrados na sua prova. De acordo com o artigo 1210 do Código Civil, o possuidor tem 3 direitos processuais. Primeiro é ser mantido na posse, em caso de turbação. O segundo é ser restituído na posse, em caso de esbulho. E o terceiro é ser segurado na posse, em caso de violência iminente. Com isso, existem 3 ações possessórias, ou também denominados de interditos possessórios. Se você sofreu um esbulho, isso significa que você chegou a perder a posse do seu bem. Para ser reintegrado, você deverá propor uma ação de reintegração de posse. Se você tem a posse, mas está sendo perturbado, quer dizer que tem gente na porta de sua propriedade preparando para invadir a sua propriedade. Nesse caso, você não perdeu a posse, você terá que ser mantido nela. O que está vendo é uma perturbação. Nesse caso, a ação própria será de manutenção de posse. Guarde que, havendo perturbação, você associa com turbação. E aí você precisa da sua manutenção na sua posse. Agora, se não houve esbulho, isto é, perda da posse, ou turbação, que é a perturbação, pode ser que você esteja pressentindo um determinado movimento pretendendo invadir a sua propriedade. Nesse último caso, você ainda não perdeu a posse e nem está sendo perturbado, mas há um receio que isso aconteça. Ou melhor, há um justo receio de você ser molestado. Quando isso acontece, a maneira que você tem de evitar é propor uma ação preventiva, que é denominada de interdito proibitório. Você tem que saber identificar se houve esbulho, é ação reintegração de posse. Se houve turbação, é manutenção de posse. E se há um receio de ser molestado, é interdito proibitório. Mas vamos imaginar que você tenha proposto uma ação em vez de outra. Quer dizer, você imagina que é um esbulho, que seria um caso de reintegração de posse, e você propõe uma ação de manutenção de posse, em vez da ação de reintegração de posse. Qual seria a consequência se você propuser a ação errada? A resposta você vai encontrar lá no 554 do CPC. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Temos aqui o famoso princípio da fungibilidade das ações possessórias. Quando isso acontecer, o juiz vai conhecer do pedido se ficar provado, mesmo que você tenha denominado a ação errada. Isso não vai inviabilizar a sua ação. Uma outra situação é que se as pessoas que tentarem invadir a sua propriedade estiverem em um grande número, como seriam feitas as citações delas? O artigo 1º do 554 vai nos dar a solução. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. E se o oficial de justiça for até o local e não encontrar todas as pessoas que ocuparem a propriedade? Quantas vezes ele terá que retornar? Aqui vamos abrir um parêntese e relembrar o 252 do CPC. Esse artigo diz que, quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Isso aqui é a famosa citação por hora certa. Será que nós aplicamos isto também no caso de ações de reintegração? Cuidado para não confundir na prova. No caso de ações possessórias, o oficial de justiça não terá que se dirigir ao local por 2 vezes, como acontece a rigor no processo civil.
Leia comigo o parágrafo 2º do 554. Para fim de citação pessoal previstas no parágrafo 1º, que são os casos de ações possessórias contra um grande número de pessoas, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. Guarde isso. No caso de ações possessórias, o oficial de justiça procurará os ocupantes apenas por uma vez. De acordo com o Código de Processo Civil, o autor da ação possessória poderá acumular outros pedidos ao pedido possessório para reaver os prejuízos que possam ter ocorrido com a invasão. Olha o 555. É lícito ao autor acumular ao pedido possessório o de condenação em perdas e danos, indenização dos frutos. Parágrafo único. Pode o autor requerer ainda a imposição de medida necessária e adequada para, primeiro, evitar nova turbação ou esbulho. 2. Cumprir-se a tutela provisória ou final. Vamos tratar agora da legítima defesa, né? Chega de processo. Vamos voltar para o direito civil e falar um pouco da legítima defesa, ou melhor, da autotutela da posse. Existem algumas situações em que não daria tempo de ajuizar uma ação possessória, ou seja, né, para proteger a sua propriedade. Diante dessas situações, o legislador criou uma hipótese em que é possível a autotutela da posse. A previsão está no 1210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado no de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Parágrafo 1º. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força. Então ele pode utilizar a própria força, contando que o faça desde logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Não obsta a manutenção ou reintegração na posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Ok? Nós verificamos no parágrafo 1º que a legítima defesa ou desforço imediato deve ser proporcional aos atos praticados. No parágrafo 2º, o simples fato de alegar propriedade, exceptio domini, ou outro direito sobre a coisa, não inviabiliza a propositura de uma ação possessória. Bom, essa aula vocês perceberam que é um pouquinho de processo civil relacionado com o direito civil, tendo em vista que há a possibilidade de questões interdisciplinares dentro do direito civil. Isso é, cobrando o assunto de outras matérias dentro do direito civil. Espero que tenham gostado, faça os exercícios para continuarmos reforçando o aprendizado. E lembrando que sempre tem que voltar nos exercícios anteriores, fazendo a leitura também dos resumos que nós disponibilizamos na plataforma para você. Um grande abraço e até a próxima aula.